Ao estudar funções, principalmente em cálculo, nós temos que observar o domínio da função, pois muitas contas feitas em cálculo dependem do domínio da função para que o valor de y exista. Lembra, domínio de uma função como esta aqui, por exemplo, o seu domínio mais amplo possível são os valores de x, todos os números reais, todos os valores de x reais, tais que, para cada valor de x, você tem um y correspondente. E nesse exemplo dessa função, eu tenho uma razão. Perceba que é o 5x menos 2 dividido por x² menos 9. E nós sabemos que divisão por zero não existe. Então, o domínio desta função f, o mais amplo possível, é um conjunto de valores de x reais, tais que o x² menos 9 não pode ser zero. Então, nós temos aí uma inequação que aparece no cálculo do domínio de uma função. Nós sabemos que essa inequação é uma inequaçãozinha simples, né? x² menos 9 diferente de zero significa que o x² é diferente de 9, ou seja, o x é diferente de mais ou menos a raiz de 9, x é diferente de mais ou menos 3. Então nós podemos colocar aqui o domínio da função, domínio de f, de uma forma mais explícita, né? Que é um conjunto de valores de x reais, tais que o x é diferente de mais ou menos 3. Então, aparece aqui no cálculo do domínio de uma função uma desigualdade, uma inequação, x² menos 9 diferente de zero. Mais um exemplo para mostrar aqui um outro caso de uma desigualdade que aparece no domínio de uma função. Neste outro exemplo, eu tenho uma função y igual a g de x, que também é uma divisão. X mais 2 dividido pela raiz quadrada de 3x menos 1. E aqui eu tenho que observar duas coisas, né? Lembra que a sua função é uma função real e a raiz quadrada só é um número real se este número aqui for positivo. Então este 3x menos 1 ele não pode ser negativo. Raiz quadrada de números negativos não pertence ao conjunto dos números reais, são números complexos. Então nesse caso aqui, olha, o 3x menos 1 não pode ser negativo. Mas ele também não pode ser zero por causa da divisão. Então o domínio desta função g também é um conjunto de valores de x reais, tais que o 3x menos 1, ele não pode ser negativo por causa da raiz e não pode ser zero por causa da divisão. Então ele tem que ser positivo maior que zero. Não pode ser igual a zero, por isso não tem sinalzinho de igual. Essa inequaçãozinha é uma inequaçãozinha simples, né? 3x menos 1 maior que zero, 3x maior que 1, x maior que 1/3. E aí você pode escrever o domínio da função na sua forma explícita, né? O domínio da função g é um conjunto de valores de x reais, tais que o x é maior que 1/3. Então, a análise de desigualdades, de inequações, aparece muito no estudo do domínio de funções. O domínio de funções é importante, né? Porque é onde essa função, por exemplo, não existe para valores de x que não estejam no seu domínio.